Respeito com as famílias, acho que isso aqui que faltou, isso que nos deixa mágoa. É importante que o clube sinta, né, o efeito dessa tragédia nas famílias desses adolescentes que foram para o clube com muitas promessas, né, e voltaram para suas famílias dentro de caixões. Hoje eu acredito que eu não tenho mais o meu filho. Eu esperava a volta dele agora, final do ano, de férias. E muita gente diz assim, não, ele não vai vir, tu sabes que ele não vai vir. O negócio tem é a alma dele, né? E tens que deixar a alma dele descansar. E foi o que eu fiz. Agradeço a Deus por isso não ter acontecido com a gente. Marca muito, né? Por conta da gente, viver o que eles estão vivendo. E se foi com eles, poderia ter sido com a gente, né? É um peso bem forte. Isso realmente é algo que precisa ser lembrado para que não se repita. A casa é nova, mas as lembranças são as mesmas. Do jeito que ele queria dar uma boa casa para mim e um bom carro, né? O carro do ano, ele dizia. Eu disse, não quero um carro do ano, eu quero um carrinho simples. Aí ele me chamava de manezinha. Eu dizia que eu queria um carro, não queria um carro do ano. Por fotos e camisas que Dona Jo ainda tenta amenizar a perda do neto. Essa aqui é o número 20, né? O negão bateu muita bola com essa. Vitor Isaías foi um dos meninos que morreram na tragédia do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. Na madrugada do dia 8 de fevereiro, atletas das categorias de base do clube dormiam em contêineres quando as chamas começaram, provavelmente após um curto-circuito na instalação elétrica de um ar-condicionado. A fumaça e o fogo se alastraram rapidamente. O incêndio matou 10 jogadores. Christian Esmério, Pablo Henrique da Silva, Arthur Vinícius de Barros, Samuel Thomas de Souza, Jorge Eduardo dos Santos, Riquelmo de Souza Viana, Jedson Santos, Átila Paixão e dos catarinenses Vitor Isaías e Bernardo Pizeta. Vitor Isaías, de 15 anos, era natural de Palhoça, na Grande Florianópolis. Vitinho, como era conhecido, foi criado pela avó Josete. Muito vazio. Eu não acreditava que o meu filho tinha partido. Eu não acreditava, até primeiro do ano. Quando ele fez 16 anos, hoje eu acredito que eu não tenho mais o meu filho. Eu esperava a volta dele agora, final do ano, de férias. E muita gente diz assim, não, ele não vai vir, tu sabes que ele não vai vir. Dona Josete foi uma das que já receberam o valor da indenização. Já no Vale do Itajaí, o pai de Bernardo Pizeta, goleiro morto na tragédia, ainda busca um acordo com o Flamengo. Tenho sim mágoa de uma diretoria que talvez não teve a sensibilidade de vir dar um abraço nos familiares, né? Eu acho que é muito mais do que uma indenização, muito mais do que dinheiro, qualquer coisa, é um abraço amigo, um afeto, né? Isso que as famílias precisam, né? Indenizações depois, claro, se discute, mas eu acho que essa questão de humanitária, né? De ser mais sensível, né? As famílias, respeito com as famílias, eu acho que isso aqui que faltou, isso que nos deixa mágoa. Depois de 12 meses, o Flamengo chegou a um acordo de indenização com apenas 3 famílias. O advogado que representa os catarinenses diz que o clube não tem se mostrado aberto ao diálogo. O Flamengo, ao contrário do que disse numa audiência em março do ano passado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que falou que pretendia negociar com cada família de forma individualizada para atender as necessidades de cada um, agora diz que estabeleceu um teto e que desse teto não faz nenhuma alteração, né? E, naturalmente, esse teto não é um teto que agrade a todos, tanto que 6 famílias não fizeram acordo e 4 fizeram, né? Então, isso acaba afastando um pouco a possibilidade, nesse curto prazo,
de uma composição. Mas a gente espera que de parte a parte, né, haja compreensão e que, se for necessário, ceder para chegar a uma composição que as partes façam. No sábado, o Flamengo publicou um vídeo em que a diretoria do clube respondeu a perguntas feitas pela imprensa. O presidente, Reinaldo, eu e toda a diretoria, chegamos, junto com as famílias, chegamos a um valor que nós entendemos que era um valor muito alto e muito acima dos precedentes da justiça brasileira, muito acima. Esse valor não levou em consideração quesitos como a estatística de que esses meninos dificilmente, percentualmente, chegariam a ser titulares do Clube de Regatas do Flamengo. Então, esse valor que nós encontramos, nós oferecemos e 3,5 famílias aceitaram. Nós não podemos tratar a tragédia de uma forma para uma família e de uma forma para outra família. Portanto, assim, no nosso valor oferecido, que nós consideramos satisfatório e que 3,5 famílias também consideraram, é a nossa oferta, a gente tem um limite. Então, e nós temos tentado pegar esse valor e transformar ele de uma forma que atenda as famílias restantes. Até hoje, o inquérito que apura o caso não foi concluído. Eu tenho que estar me tratando, senão eu caio. Eu caio em depressão. Tentei parar o remédio pela minha conta, mas não consegui. Não tem mais como trazer meu filho de volta. Essa fatalidade não tem mais como trazer de volta. Então, a minha dor é a saudade, é interna, né? Vai para sempre. Mas ele quer me ver feliz. Isso aí eu tenho certeza. E eu não estava sendo feliz. Erramos, né? Erramos como sociedade, erramos como país, né? Não é possível pensar que clubes com uma quantidade enorme de orçamento que tem não invistam adequadamente naquilo que eles chamam de joia, mas naquilo que eu chamo, a OAB chama de sujeito de direito. Traz um senso cada vez maior de responsabilidade, né? Que nós estamos, na verdade, lidando com os filhos dos outros e a gente tem que ter cada vez mais responsabilidade em relação a isso. Eu caí num choro, desesperado. Nossa senhora, eu tô assim tô me tremendo inteiro. Na madrugada do dia 8 de fevereiro, atletas das categorias de base do clube dormiam em contêineres quando as chamas começaram, provavelmente após um curto-circuito na instalação elétrica de um ar-condicionado. A fumaça e o fogo se alastraram rapidamente. Foi muito rápido, não deu para conseguir chamar quase ninguém. Samuel é um dos 3 sobreviventes da tragédia no Ninho do Urubu. A estrutura atingida era ocupada por atletas das categorias de base do Flamengo, que tinham entre 14 e 17 anos. O alojamento não tinha licença para funcionar. Negligência, falta de fiscalização. Até hoje, o inquérito que apura o caso não foi concluído. Eu acho que faltou uma organização do clube, né? Como os meninos estavam de férias e na volta deles o profissional já não estava mais usando a ala que eles usavam, eles podiam ter levado os meninos já pro alojamento, né? Novo, né? Novo para os meninos e velho para o Flamengo, digamos assim, né? Então, acho que faltou esse planejamento. Eu acho que também uma negligência, né? Por ter colocado esses meninos em um lugar que não tinha um plano de fuga, um alvará de bombeiro. Darley era pai de Bernardo Pizeta, goleiro morto na tragédia. Os familiares ainda buscam um acordo com o clube.
O incêndio no alojamento das categorias de base do Flamengo acendeu o alerta sobre a fiscalização de estruturas também em Santa Catarina. Do ponto de vista de alojamentos, que é o que a gente vai discutir daqui a alguns dias, ou se um ano da tragédia do Ninho do Urubu, me parece que Santa Catarina vai bem. Os clubes seguem minimamente as regras, né, de segurança, salubridade, enfim. Eu acho que nós, como Estado, ou o Brasil, ou em nível nacional, nós precisamos realmente discutir claramente o que é o esporte de formação. Né? Que a gente não pode pensar no atleta, como a gente vê muito por aí, né, como uma joia do clube. Joia é objeto. Né? Ele é um ser humano muito mais complexo do que só um atleta, né? E isso não é pouco. Muito mais complexo que só um atleta que merece ter uma formação mais global. Né? E já que o clube assume o sujeito com moradia, né, com um alojamento, enfim, é importante que os clubes assumam esse sujeito, muitas vezes no lugar da família, que é de longe, para que ele tenha uma formação global mais adequada. Em Santa Catarina, os clubes visitados pela reportagem demonstraram estar em dia com as exigências de regulamentação. Traz um senso cada vez maior de responsabilidade, né? Porque nós estamos, na verdade, lidando com os filhos dos outros e a gente tem que ter cada vez mais responsabilidade em relação a isso. Não só nós, os clubes, tem que estar tudo em dia com relação do Ministério Público, bombeiro, para que isso realmente não aconteça. E ser cada vez mais criterioso nessas questões das nossas instalações. Hoje, o Figueirense tem 43 meninos alojados nas categorias de base. Os quartos ficam debaixo das arquibancadas do estádio Orlando Scarpelli. São 3 beliches em cada quarto, lavanderia, área de convivência e sala de estudos. Nós somos em 4 monitores, né? Eu trabalho durante o dia, depois nós temos um monitor que trabalha à noite, no outro dia troca. Durante o turno da manhã é um outro monitor e depois um outro à noite, ou seja, os meninos são monitorados 24 horas por dia. Eles não ficam sozinhos em momento algum. Segundo a diretoria do clube, existe um projeto que prevê a construção de um novo centro de formação e treinamento do Figueirense, mas ainda sem data para sair do papel. Todo mundo sabe das dificuldades que o Figueirense atravessou em 2019. Esse problema ainda não foi totalmente resolvido, muito pelo contrário, ainda precisa de uma atenção total, de maneira que isso acabou afetando o cronograma de outros projetos como esse que você está se referindo. Mas não deixa de ter a mesma importância que tinha antes. É uma questão de time. Os investimentos que o Figueirense faz na base não são pequenos. Nós temos aí um número de atletas importantes já formados e outros estão em formação. E a tendência é aprimorar esse trabalho cada vez mais. E, naturalmente, que esse hotel, vamos dizer assim, faria parte desse projeto de aperfeiçoamento da base. Realidade diferente no sul do estado. O que antes funcionava debaixo das arquibancadas do estádio hoje é uma das referências no futebol. Em 2015, o Criciúma transferiu o alojamento das categorias de base profissional para esse espaço onde funciona o novo centro de treinamento do clube. Dormitórios que parecem quartos de hotel. O alojamento recebe meninos a partir dos 14 anos, em apartamentos duplos com TV, ar-condicionado, banheiro e área de estudos. Para o coordenador das categorias de base do Criciúma, o clube tem responsabilidades dentro e fora de campo. Isso foi um alerta para os clubes do futebol brasileiro. Parece que precisa acontecer uma tragédia para depois as pessoas se preocupar, né? Mas o Criciúma se preocupa muito com isso, né? A gente tem um monitor que fica aqui toda noite e durante o dia tem o próprio monitor do clube também. A gente é muito atletas de todo o Brasil, o próprio Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, que moram aqui dentro, né? Então a gente tem uma responsabilidade como gestor e como pai ao mesmo tempo, né? Muitos atletas longe das suas famílias, que a gente possa dar essa assistência e cobertura para que eles possam fazer um bom trabalho, né? Então o clube se preocupa muito com isso, tem muitas palestras extra-campo, direcionadas em todas as áreas, para que os atletas possam estar cientes que o futebol também ele não é tudo, né? Se caso não conseguir vencer como atleta, ele possa ter um outro caminho dentro da sua vida no seu segmento. Tanto o Criciúma quanto o Figueirense têm o certificado de clube formador da CBF. O documento coloca os clubes entre os 42 especializados na formação de jogadores em todo o país. Para o presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB de Santa Catarina, a legislação esportiva é vaga no que diz respeito à fiscalização de alojamentos e instalações de atletas de categorias de base. A questão é regulamentada pela Lei Pelé.
Segundo a lei, é proibido alojar crianças menores de 14 anos, independentemente da origem. Mas a lei não menciona qualquer tipo de exigência em relação a laudos de bombeiros e qualquer outra autoridade. No sábado, o Flamengo divulgou um vídeo com respostas de perguntas enviadas pela imprensa. O que mudou na estrutura do Flamengo em um ano depois desse acidente? Hoje o CT Jorge Elal é totalmente seguro? Há mais vistorias nas estruturas hoje do que havia antes? Na realidade, aqui no nosso centro de treinamento, nós criamos uma diretoria responsável pelo centro de treinamento, um responsável único, que responde por todas as questões relativas a administrativas, de segurança, de meio ambiente, relativas ao CT. No Flamengo como um todo, nós demos ênfase a uma estrutura que abrange as questões relativas à saúde ocupacional, meio ambiente e segurança. Então nós criamos uma área que é chamada de SMS, como as empresas usam, que hoje é responsável por todas as atividades do Flamengo, quer seja na Gávea, quer seja no Ninho do Urubu, quer seja em trajetos, nós temos muitos trajetos aí. E agora, como gestores do Maracanã, também no Maracanã nós estamos usando a mesma metodologia. Então, respondendo claramente sua pergunta, melhorou sim e muito a gestão do Ninho do Urubu. Quem fica, ainda que de modo singelo, faz o apelo. A partir do momento tudo aquilo que aconteceu, que eles tenham um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. Foi uma fatalidade, sim, foi fatalidade, mas seguida de imprudência, seguida de negligência, seguida de desorganização, né? Então, mas jamais iríamos pensar que podia acontecer isso, né? Sempre pensei assim, não, está no Rio de Janeiro, pode ser assaltado, pode ser... Mas um negócio desse jamais, né? A história geralmente é parecida. Família, claro. Eu quero muito ajudar minha família. Dar uma vida melhor para minha família, poder ajudar uns amigos, mas principalmente minha família. Todos eles com objetivos. Meu sonho é chegar no mundo da bola, né? Disciplina. Os meninos são monitorados 24 horas por dia. Ousadia. Tá na moda? Tá? Aham. Profissão, jogador de futebol. Chegar a um time de base, morar num centro de treinamento é o primeiro grande passo. O Eduardo, o Wellington e o João jogam no Criciúma Esporte Clube. Vivem com amor o sonho de muitos meninos. Eu quero ir para a Europa. Tem um clube que eu sonho em jogar e eu queria muito jogar uma Champions League, meu sonho. Futebol para mim é minha vida, né? Representa tudo. Tudo que eu almejo hoje está dentro do futebol, que é dar uma vida melhor para minha família, poder ajudar uns amigos, mas principalmente minha família, sim. O futebol é tudo que eu sempre sonhei, né? Desde o momento que eu saí de casa. Meu sonho é chegar no mundo da bola, né? Eu não cheguei ainda, para mim, eu só o começo, jogar Champions League lá fora e almejar o meu sucesso. Os três moram nesse alojamento. Eles recém deixaram as categorias de base. Agora fazem parte do grupo de 8 atletas que tiveram o que eles chamam de oportunidade de ouro. A cultura do clube, a gestão pensa muito nisso, né? O departamento de base do clube, ele é muito valorizado pelo presidente, pela diretoria, pelo clube. O clube sempre foi um clube formador de atletas, desde a sua existência, né? Grandes jogadores se formaram no departamento de base do Criciúma, chegaram na equipe profissional e muitos teve oportunidades em grandes clubes do futebol brasileiro. Segundo a Federação Catarinense de Futebol, são 28 clubes com categorias de base no estado, mas nem todos que dispõem de alojamento próprio. A federação não soube informar quantos meninos atuam hoje nas categorias de base em Santa Catarina. Meninos que vêm de várias regiões do país em busca de uma carreira promissora. Um caminho que não é nada fácil. E aí, beleza? Beleza, e aí? Tá tudo bem com o senhor? Tá tudo bem, graças a Deus. E você? Saudade, muita saudade, hein?
Também tô com muita saudade. Como é que fica a saudade, pai? Como é que fica a saudade? Muito, muito. Só trabalhando muito aqui e saudade direto. É mesmo? Bastante. Ficar longe não é fácil não, né? Mas faz parte da vida. Faz parte do sonho? Faz parte. É lógico. Tá certo, então. Quer, né? E eu tô assim acompanhando ele e tamo junto sempre. Sinto muita falta do meu pai e da minha mãe, que sempre me ajudaram. Sempre estava comigo desde criança, desde quando eu comecei a jogar. E muita saudade, sabe? É difícil estar longe deles. Mas vale a pena. Demais. Mas é o que eu amo, é o que eu pedi para Deus sempre. O Matheus tem 14 anos. Veio de São Paulo tentar a sorte em Santa Catarina. Ele mora em Florianópolis, no alojamento do Figueirense, espaço que ele divide com outros 54 meninos que também vivem no alojamento. Então a gente tem desde os cuidados de colocar um olhar para esse menino, se ele está bem, se ele está rendendo bem na escola, se ele está um pouco mais abatido, um pouco mais chateado, né? Desde coisas mais simples, assim, de estar com uma dor de cabeça, a gente tem que entrar em contato com o departamento médico, né? Se de repente ele está um pouco mais irritado, um pouco mais chateado, se é alguma coisa que aconteceu em campo. Às vezes pode ser só uma briguinha entre namorados, né? Então a gente tem que colocar esse olhar constantemente, todos os dias. O Marcelo veio há pouco tempo do Rio de Janeiro. Ele perdeu amigos no incêndio que aconteceu no alojamento das categorias de base do Flamengo. Eu fico muito triste porque eu tinha amigos lá que morreram no incêndio. Também fico triste pelos familiares deles. Mas também agradeço a Deus por isso não ter acontecido com a gente, porque também podia ser com eles, com a gente. Antes de ir para o Flamengo, o catarinense Vitor Isaías, um dos jogadores mortos durante o incêndio do Ninho do Urubu, chegou a passar pelas categorias de base do Figueirense. Eu acho que, no caso do Figueirense, isso já não tem, vamos dizer assim, maior preocupação, porque a formação de atletas é algo que virou já uma tradição no Figueirense. Não começou agora, de maneira que isso é algo que consta do portfólio do clube como um fator positivo e nós temos que preservar isso. De acordo com o clube, os meninos que vivem no alojamento são monitorados 24 horas por dia e seguem à risca um cronograma rígido. Tem horários, cronogramas, nós temos que cuidar, tem horário para tomar café da manhã, tem horário para sair para o CT, não é? Que dá sempre em torno de 7h30 da manhã. Eles têm horário para chegar, para almoçar, para sair para a escola, aqueles meninos que ainda estudam, né, no período da tarde. Eles têm horário para dormir também, né? Eles precisam ser controlados também, né? E ter esse cuidado com relação ao uso da internet também. Né? Então tem um horário certinho que é desligado e que eles já têm que estar quietinho para poder ter um bom desempenho em campo no treinamento no outro dia de manhã cedo. É uma conversa com amigos, né? E a gente sempre ia para jogos, essas coisas, é uma coisa um ano inteiro, né? Tipo, uma semana que a gente ficava fora, isso é o ano inteiro com convivência, a gente trata um como irmão, todo irmão, e sempre é normal para mim, sempre foi normal. Meninos que fazem de tudo pelo sonho. Sonhos que podem ou não dar certo. Tem dias que a gente pensa em desistir, muito difícil. É longe da família, sente muita saudade. Mas é assim mesmo. A gente vem pra cá viver um sonho. Saudade vai ter dia que a gente vai estar chorando, vai estar mal. Mas tem que esquecer isso e jogar futebol que um dia, se Deus quiser, vamos chegar lá.